Olá, alunos do segundo C, aqui é a professora Marta de Biologia. A aula de hoje vai ser sobre o sistema nervoso. Essa aqui. E o sistema nervoso, primeiramente eu vou falar sobre a evolução no reino animal. O sistema nervoso não tem no primeiro grupo, que é o porífera, ele inicia no grupo dos quinidários, que é um sistema nervoso difuso, ele não tem uma base central, tá? Depois temos um outro grupo, que são os nematomintos, que ele possui um cordão nervoso um anel nervoso e um cordão nervoso, tá? Passar essas informações aqui, mas não chega a ser o sistema nervoso central. Aqui já não tem o sistema nervoso. Aí a gente evolui aqui para um sistema nervoso central. Não tem, aqui nos quinidários. Aqui nos nemateumintos a gente já evolui para um cordão nervoso. O mesmo acontece com os equinodermatas, mesmo sendo mais próximo dos vertebrados, ele tem um anel nervoso, que não é o sistema nervoso central, e os nervos radiais, que como se fosse um sistema nervoso periférico, assim como o cordão nervoso dos nemateumintos, tá? O próximo grupo que a gente tem aqui é os plateumintos. Os plateumintos, ele já não tem o sistema nervoso, ainda não tem o sistema nervoso, a gente não chegou ainda nisso. Mas ele já possui glândulos cerebrais, que são células auxiliares dos neurônios. Esses glândulos cerebrais aqui, eles vão ser como o sistema nervoso central. E aí a gente tem os cordões nervosos como se fossem parte já do sistema nervoso periférico. Depois desse grupo, a gente chega nos anelídeos. Os anelídeos, eles já possuem um sistema nervoso central. É o primeiro grupo que possui um sistema nervoso central. E aí ele tem os cordões nervosos ventrais, assim como os artrópodes, que eu vou falar mais um pouquinho sobre eles, e os glândulos periféricos. Então, o próximo grupo é os molúsculos. Os molúsculos são os primeiros grupos que possuem um órgão no sistema nervoso central, que é o cérebro. E aí, só que ele não tem vários ozônios, ele tem um ozônio gigantesco aqui, tá? Com as terminações nervosas. Temos então os artrópodes, que é desenvolvido aqui, que nem os molúsculos. Ele também tem o sistema nervoso, também tem um cérebro, assim como os vertebrados. Só que os nervos deles são no ventral, assim, na barriga. Já os vertebrados, os nervos são na dorsal, que são nas costas. Beleza? E aí, nós possuímos o sistema nervoso central, o cérebro, a medula, temos o cerebelo aqui também, e os nervos passam pela cervical, pelo tórax, pela lombar, e temos vários que a gente chama de sistema nervoso periférico, tá? Tirando a medula e o cérebro, os demais fazem parte do sistema nervoso periférico. Temos o sistema nervoso femoral, o nervo ciático e o tibial. E aí, o sistema nervoso é responsável por tudo que a gente faz. Sem o sistema nervoso, estaríamos parados, tá? Seríamos sésseis, assim como o primeiro grupo o primeiro grupo dos poríferos, que são as esponjas marinhas. Elas não se movimentam, elas não fazem nada porque elas não possuem sistema nervoso, assim como a partir do segundo grupo, que são os quinidários. Eles já se movimentam, tem uma fase da vida que eles se movimentam, tirando os pólipos, tem a fase de medusa, que é assim eles se movimentam, porque ele já tem um sistema nervoso difuso. E aí ele é responsável por quê? Pela contração muscular, ele é responsável
pela contração involuntária, né, do músculo esquelético, responsável pela contração do músculo cardíaco, músculo liso, que são músculos involuntários, né? Imagine, caso aqui a gente precisar bater o músculo do nosso coração, precisar que os músculos do nosso sistema gastrointestinal funcionem, a gente não ia nem dormir, porque ia precisar funcionar o tempo todo, simplesmente o coração. O pulmão também não é um tecido, ele não é um músculo liso, porém, ele precisa que o sistema nervoso involuntário funcione, porque senão a gente não ia conseguir respirar enquanto a gente dorme, né? A gente tem que pensar em respirar? Não, por isso que o sistema nervoso involuntário está aí para nos ajudar. É responsável pela circulação sanguínea devido ao batimento cardíaco e faz essa circulação da água do nosso sangue. E aí todas as substâncias que estão concentradas no nosso sangue conseguem se movimentar, tá? É por conta se não tivesse o sistema nervoso contraindo, fazendo com que os nossos batimentos funcionem, ou mesmo dilatando, que é o contrário de dilatando mesmo, dilatando, os nossos vasos diminuindo, fugiu a palavra agora no momento. E aí, se não acontecesse esses movimentos sem o sistema nervoso central, esses movimentos não aconteceriam, tá? Aí ocorre então a filtração do glomerular no sistema excretor, né? Para isso que serve o nosso rim, para filtrar a nossa corrente sanguínea. Aí eu falei para vocês também, é responsável pela inspiração e expiração, responsável pela salivação, pela transpiração, pela digestão involuntária, né? Falei para vocês também, que é o sistema nervoso involuntário, que a gente tem aqui um músculo liso que passa aqui desde o esôfago até o nosso estômago, nosso intestino delgado, nosso intestino grosso, tá? É feito de músculo liso e ele é involuntário, então ele precisa funcionar involuntariamente, tá? Então o sistema nervoso é responsável por isso, por tudo que acontece no nosso corpo, o nosso sistema nervoso é responsável. E aí a gente tem algumas atividades preponderantes nos hemisférios centrais. Por exemplo, se você escreve com a mão esquerda, normalmente você trabalha mais certas habilidades do lado direito, do hemisfério direito, que é visualização, imaginação, emoção, criatividade, intuição, raciocínio espacial, música, ritmo. Já se você usa a mão direita, você vai trabalhar mais seu hemisfério esquerdo. E aí você é bom mais em linguagem, raciocínio lógico, pensamento analítico, sequencial e temporal, lógico, linear. O certo é isso, os estudos são feitos para isso, tá? Mas normalmente é isso que acontece. E aí, os neurotransmissores. Temos aqui resumidamente o que acontece aqui no nosso sistema, o que é tratado no nosso sistema nervoso. Tá? Primeiro temos aqui as células do tecido nervoso, temos as células da glia, tá? Além dos neurônios, a gente tem as células da glia. O primeiro aqui é o astrócito. Astrócitos dão suporte vital aos neurônios, fornecendo nutrientes que vêm da corrente sanguínea e coletam excretas, que vai para a corrente sanguínea, que será filtrado lá nos nossos rins. Então, ele que vai encaminhando essas substâncias, traz nutriente, leva excreta para a corrente sanguínea. É o astrócitos que vai fazer isso. Temos as células ependimárias. As ependimárias são células ciliadas, que ela tem os cílios aqui, que reveste as cavidades do sistema nervoso central, ventrículos e canal medular, tá? Entre os ventrículos e o canal da medula, secretando e movimentando o líquido cefalorraquidiano. A gente tem um líquido que passa pelas algumas cavidades,
entre o nosso sistema nervoso central, que é a medula e o nosso cérebro, que ele, além de ter substâncias ali concentradas, além de ter nutrientes, esse líquido serve para amortecer o impacto se a gente cair. Para que isso não aconteça como você bater a cabeça e o crânio não perfurar nosso cérebro, não bater diretamente no nosso cérebro, dar aquela pancada, perfurar, corrigindo. Não perfurar pode acontecer, mas dá aquele impacto direto do nosso crânio diretamente no nosso cérebro. Então, esse líquido dá essa amortecida de acordo com isso. Temos também a micróglia, vocês já ouviram falar no sistema, quando falei do sistema da defesa imunológica, e as células micróglias, elas são células de defesa, ela realiza a fagocitose, é como se ela fosse engolir, tá? Ela fosse tá engolindo algumas substâncias que não servem mais ali naquele local do nosso sistema nervoso, fagocitando os antígenos, que são substâncias estranhas, como algum parasita, e neurônios mortos. Esses neurônios que morreram, eles não servem mais para nada, então eles são fagocitados, essas substâncias, transformadas em substâncias menores para serem, então, excretadas, sendo liberadas daquele local. As células de Schwann e as oligodendrócitos têm a mesma função, só que as Schwann têm ação no sistema nervoso periférico e a oligodendrócito no sistema nervoso central. Tanto uma contra a outra, elas envolvem os azônios. Os azônios são essa estrutura aqui prolongada do neurônio, nem falei do neurônio ainda. Essa estrutura prolongada do neurônio. E aí, é como se esse azônio fosse um fiozinho de cobre que vai passar a energia elétrica aqui. E aí, essas células de Schwann e oligodendrócitos é como se fosse um cabo feito de plástico que vai impedir que seja perdido essa energia, tá? E aí, no caso nosso, para não, no caso desses cabos que acontece aqui, é para a gente não levar um choque. No caso aqui, além de não perder energia, né? Mas no caso aqui, esses oligodendrócitos, célula de Schwann, que formam as bainhas, né? Que no caso que a gente está vendo aqui, são bainhas de mielina. Elas impedem que esse impulso elétrico seja perdido, tá? Então, quando ela está descoberta, ele passa lentamente. Quando ela está com essas bainhas de mielina, ele consegue dar alguns pulos, alguns saltinhos para que esse impulso possa passar mais rapidamente, beleza? Chegando então aqui na célula, no neurônio, a gente já sabe um pouquinho sobre o azônio, que ele transporta substâncias no corpo para os botões sinápticos e conduz impulsos nervosos. A bainha de mielina, né? Condução rápida, saltatória, como eu falei para vocês, quando tem a bainha de mielina. Quando não tem a bainha de mielina, a condução é lenta, ela é contínua e lenta, então demora para a informação ser passada, essa transmissão ocorrer, né, para ser passada. Aí temos aqui os dendritos, que capturam os estímulos e pode possuir os receptores. Olha os receptores aqui que eu vou falar um pouquinho depois. E temos aqui o terminal do ozônio com botões sinápticos. Esses terminais do ozônio, ele armazena neurotransmissores e realiza as sinapses com outras células. Então, o terminal de ozônio vai se ligar com dendritos de outras células vizinhas, de outros neurônios vizinhos, para fazer essas sinapses aqui, certo? Que mais? Então, a gente tem a sinapse, falando da sinapse, temos a sinapse elétrica. Sinapse elétrica, resumidamente, ela não envolve neurotransmissores, ao contrário da sinapse química. Há contato entre as células, há condução de corrente elétrica. Essa corrente elétrica é por conta dos íons, se vocês lembrarem nas aulas de química, de física,
Porque é uma corrente elétrica, por causa desses elétrons que são perdidos de alguns átomos, e normalmente ocorre entre os metais, na química ocorre entre os metais. E aí, esses elétrons, eles vão passando de um local para o outro, aqui que acontece no ozônio, de uma parte para outra, saltatória, ocorrendo então essa condução de corrente elétrica, tá? De uma célula para outra. Aqui no caso, não são só os elétrons, são os íons, beleza? A transmissão é bidirecional, é tanto de um para o outro, de um neurônio para o outro, e são raras no sistema nervoso. Mas a mais comum é a sinapse química. Sinapse química, vocês já percebem aqui que a gente tem o cálcio, ação de cálcio, temos vesículas, temos neurotransmissores, temos receptores. Envolve os neurotransmissores, não há contato entre as células, fendas sinápticas, tá? Então elas não têm um contato entre elas, só os neurotransmissores com receptores. O neurotransmissor estimula a célula pós-sináptica, e ela vai estimular alguma ação nessa célula que está recebendo esse neurotransmissor. Guarda bem essa informação para a próxima aula. A transmissão é unidirecional, só de uma para a outra. O principal tipo de sinapse no sistema nervoso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa informação aqui, os eventos da sinapse química. Vamos lá para os tipos de sinapse química. Tem a sinapse neural, que é de neurônio entre neurônios, que é mais comum. Tem a sinapse entre neurônio, neuromuscular, que é entre neurônio e célula musculares, tanto a célula muscular esquelética, cardíaca, músculo liso, que a gente tem lá no nosso sistema gastrointestinal, e também tem a sinapse neuroglandular, que é entre neurônio e célula de glândulas, beleza? A próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a sinapse química. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar e ficam aguardando as atividades que eu vou passar para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.